Tem muita gente bastante entusiasmada com o tamanho das manifestações ocorridas, entusiasmada do ponto de vista do impeachment. Tá? Eu diria, olha, que não significa que haverá impeachment por conta das manifestações de sábado, as manifestações contra Bolsonaro. O impeachment, olha, eu trouxe aqui até algo interessante, né? Não existe ainda um trabalho acadêmico sobre o impeachment de Dilma, já existe um trabalho muito bom, o impeachment de Fernando Collor, um trabalho acadêmico, de Brasílio Salum Júnior, editora 34, o impeachment de Fernando Collor. Tá? Vale a pena, é um livro bom, muito detalhado. O que eu trouxe aqui? Eu marquei aqui essa página, tá? A quantidade de eventos públicos, de manifestações pedindo o impeachment de Collor. Então, de um lado tem o número de eventos e de outro a quantidade de pessoas na rua. Tem até uma tabelinha aqui. E aí coloca o mês e o dia que esses eventos ocorreram. Tá? Isso foi um padrão, não foi assim com a Dilma, é importante que seja dito. Tá, mas vale mencionar aqui, dia 16/8, tá, isso tudo aí 92, né? Aconteceram 25 eventos. Dia 25/8, ou seja, 9 dias depois, mais 25 eventos, né? E aí a quantidade de pessoas na rua, participantes, 700 mil, enfim. No caso do impeachment do Collor, foram muitos eventos públicos, tá? Uma quantidade muito grande, com muita... primeiro, eles começaram espontaneamente, no que ficou conhecido como Domingo Negro, está aqui neste livro, tá? E depois eles aconteceram graças a uma imensa rede de organização. Um comitê a favor do impeachment do Collor foi criado, esse comitê se reunia com outras associações, Associação Brasileira de Imprensa, ABI, OAB, enfim, partidos políticos. Foi uma rede de organizações que depois da primeira manifestação espontânea começaram a fazer manifestações muito bem coordenadas e chamando em diversas regiões do país. No caso de Dilma, a quantidade de manifestações ela foi menor. Tá? Não teve, agora teve os panelaços na janela quando a Dilma se pronunciava, teve, ainda que tivesse menos manifestações, uma pelo menos em São Paulo foi muito grande, né? E você teve as principais capitais, né? Foi um evento, aí foi mais de classe média alta, era um outro perfil, né? Mas foram também mais manifestações do que um final de semana, como que acabou de acontecer. Tá? Veja só, outra coisa importante da manifestação que acaba de ocorrer. Não por acaso ela foi possível depois de uma avaliação de Bolsonaro menor que 30% de ótimo e bom. Né? Enquanto essa avaliação dele foi 30% de ótimo e bom ou mais, 35% de ótimo e bom, não foi possível organizar manifestação. A massa crítica de pessoas dispostas a ir à rua por conta da insatisfação contra o governo era menor, né? Pode parecer pouco, mas não é, cair 5 pontos percentuais de 30 para 25, agora de 35 para 25, né? 10 pontos percentuais é muita coisa. Então isso daí foi importante. No caso das manifestações contra Collor e contra Dilma, vale lembrar, tá? Elas ocorreram num ambiente em que a avaliação ótimo e bom do governo era de 10 pontos percentuais. Então, caso a avaliação de Bolsonaro chegue a 10 pontos percentuais de ótimo e bom, ficará mais fácil organizar manifestações de uma maneira mais frequente. Tá? E aí eu posso dizer, opa, abriu-se a brecha para que ocorra o impeachment. Só essa manifestação, repito, não é suficiente. E com este nível de ótimo e bom, também não é suficiente. Nenhum Congresso, né, o Congresso não fez, eu falo isso, vale a pena, repito, vale a pena você ir atrás desse livro, ou disponível na internet, sei lá, PDF, ou mesmo encomendar nas livrarias online para entender um processo de impeachment. É bem interessante, é muito bom o livro. E aí, uma coisa, né, que é necessário ter em mente, repito, está aqui nesse livro, e certamente alguém que escrevesse um estudo acadêmico, um estudo imparcial sobre o impeachment de Dilma iria chegar à mesma conclusão. O Congresso não faz impeachment por livre e espontânea vontade. O Congresso faz impeachment pressionado de fora para dentro do Congresso. E de fora para dentro, os dois elementos principais de pressão
vem da opinião pública, são as pesquisas de opinião, uma insatisfação generalizada, muito ampla, profunda, longa, cansativa com relação ao governo e manifestações. A insatisfação medida por pesquisa de opinião, ela dá o sinal. Né? O que é o sinal? Sinal positivo, sinal negativo. Sinal positivo é um governo bem avaliado, sinal negativo é um governo mal avaliado. Se esse sinal negativo for muito grande e for longo, essa insatisfação vai batendo na porta da Câmara e do Senado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E as manifestações, o que as manifestações indicam? As manifestações indicam não só um sinal negativo, mas um sinal negativo muito forte. As pessoas estão dispostas a sair de casa para pedir a deposição do presidente da República. Então, não basta que o sinal seja negativo. Com Temer foi negativo. Temer teve 5 pontos percentuais de ótimo e bom, mas ninguém saiu às ruas pedindo o impeachment de Temer. Então, aquela raiva que leva as pessoas à rua não existiu no governo Temer, até porque era mais curto, não entrava em conflito com ninguém, evitou o conflito, porque era ruim. As pessoas disseram, é ruim, mas não está brigando com ninguém, não está entrando em conflito com ninguém. Então, essa coisa de entrar em conflito existe em Bolsonaro, existia em Collor, existia em Dilma. Né? Aquela briga permanente com o sistema político, a briga permanente com grupos sociais, né? Pronunciamentos na TV fazendo críticas, sei lá, a banqueiros, dependendo do governo, né? No caso aí de Bolsonaro, a esquerda. Então, toda essa coisa conflitiva, né, ela causa uma reação. Né? Bolsonaro tem esse elemento também. Mas é isso, ela tem que vir de fora para dentro do Congresso. O Congresso ele prefere sempre um governo fraco, que ele possa conduzir até o final, tendo um elevadíssimo poder de barganha com relação a esse governo fraco. É exatamente o que o Congresso tem agora. Então Arthur Lira vê essa manifestação, vai se reunir com o Bolsonaro e vai dizer, olha, Bolsonaro vai perguntar, e aí? Né? Essa é uma reunião típica de um presidente da República com um presidente da Câmara. E aí, mudou alguma coisa o clima na Câmara por conta das manifestações? Bolsonaro pergunta a Arthur Lira. Arthur Lira, muito inteligentemente, vai responder, não foi suficiente, não. É claro, sempre vai ter alguém que vai lá, né? Então pode complicar, se o senhor não cuidar, se nós não cuidarmos, né? Pode complicar. Então ele já vai aumentando o poder de barganha dele. Ele vai dizer, olha, eu já percebi um núcleo de deputados, Arthur Lira dizendo para Bolsonaro, já percebi um núcleo de deputados que se dobrou por conta dessas manifestações, a gente vai ter que cuidar bem deles. Então é isso, vai servindo de argumento, né, para o presidente da Câmara e eventualmente o presidente do Senado, mas a Câmara vem primeiro no impeachment, ela que praticamente dá o rumo do impeachment, ela vai aumentar, já aumentou o poder de barganha de Arthur Lira. Ele vai utilizar de forma inteligente, não vai utilizar de forma ostensiva. E é claro que para ele outras manifestações são mais úteis. Vale lembrar, a deposição de Dilma, ela não foi uma coisa fácil. O presidente da República é muito protegido por suas prerrogativas. O próprio Supremo Tribunal Federal, entre na internet que você irá achar, o próprio Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2015, mudou o rito do impeachment de modo a fortalecer a posição de Dilma. A mudança do rito do impeachment permitiu que ela tivesse 3 ou 4 meses a mais de governo, com a finalidade, né, o Supremo é claro que não disse isso, mas com a finalidade de recompor sua base de apoio parlamentar na Câmara dos Deputados. Tá? Então o presidente, a presidência da República tem muito poder, mesmo no momento de popularidade baixa e mesmo com manifestações contra o presidente da República. Então tome as manifestações como algo importante, algo grande, não tem a menor dúvida, algo relevante, algo que tem impacto na política, mas não o impacto suficiente para levar ao impeachment. É mais um elemento de desgaste do governo Bolsonaro. CPI, manifestações. Olha, a gente não sabe se vier realmente o racionamento de energia elétrica, pode ser muito ruim para o Bolsonaro. Fernando Henrique vinha se recuperando em 2001, a sua avaliação de governo vinha melhorando até o início do racionamento em abril de 2001.
aí ela despencou, ele não conseguiu se recuperar mais e José Serra perdeu para Lula a eleição de 2002. O racionamento de energia, caso ele realmente venha, pode ser um elemento fundamental para o aumento da insatisfação, que já é grande, mas para um aumento, né, adicional da insatisfação face ao governo Bolsonaro. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política.